Olá, boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus sejam com todos os queridos irmãos e irmãs. Queridos e queridas, aqui estamos nós para o nosso culto de oração, nosso culto de quarta-feira. E nessa abertura nós queremos deixar para os irmãos uma pequenina reflexão para que possamos dar continuidade ao nosso culto. Muitas vezes parece que o plano de Deus não faz sentido algum para nós, mas Deus está no controle. Precisamos, quando falamos isso, quando nós dizemos Deus está no controle, precisamos ter convicção, não falar isso de boca para fora, porque realmente Deus está no controle. Nós não sabemos o que é que do porvir, não sabemos o que é que vem, o que vai acontecer amanhã, e Cristo nos alerta sobre isso. Ele diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã, deixe que o dia de amanhã cuide de si mesmo. E no tempo de Jesus, quando ele esteve aqui na terra, não era diferente. Ele iniciou seu ministério e iniciou o discipulado daqueles 12 homens. E para aqueles 12 homens, a vontade deles, os planos deles eram muito diferentes dos planos de Deus, dos planos de Jesus. E por isso que nós vemos em Mateus capítulo 16, quando Jesus está expondo àqueles homens tudo o que vai acontecer com ele. Então, no verso 22, diz que Pedro chama Cristo à parte e diz para ele: Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Ele não sabia que estava, ou qual eram os planos de Deus. Na cabeça de Pedro só constava aquele momento, era o que ele queria. Ele tinha planos para Deus, ele tinha planos para Jesus naquele mundo, em Jerusalém, para o mundo dele. Ele tinha aqueles planos e se Jesus morresse, para ele, todos os seus planos seriam frustrados. Mas Deus tinha um plano maior. Hoje, nós sabemos que se Jesus não morresse, não haveria redenção. Esse era o plano de Deus, mas na cabeça daqueles homens não tinha como eles conceberem tal coisa. Então, queridos, nós precisamos ter fé, precisamos ter coragem, precisamos enfrentar confiando que Deus está conosco e que os planos deles são os melhores planos. Parece não fazer sentido muitas vezes para a gente, mas Ele está no controle. Se nós formos lá atrás, no tempo de José do Egito, acho que eu já falei isso aqui uma vez, mas quando aqueles, lá no último capítulo, capítulo 50, quando os irmãos de José chegam ali e ficam com medo porque o pai havia morrido e tem medo de que José se vingue deles. Então José chora, olha e entende o plano que Deus teve, o plano de Deus para aquele povo. Ele olha para os irmãos e diz: olhe, é verdade que vocês fizeram um grande mal a mim no passado, mas Deus transformou esse mal em um bem muito maior, a salvação de todo o povo de Israel. Então, queridos, nós não sabemos os planos de Deus. Graças a Deus que Ele nos dá esse conhecimento. É bom viver na ignorância muitas vezes. Desfrutemos dessa ignorância, mas confiando que Ele está no controle e que tudo no seu tempo será revelado. Que Deus nos abençoe e nos dê um culto na sua presença, que Ele aceite esse nosso culto. Vamos orar? Pai bendito, Pai de amor, nós louvamos o Teu nome e te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito em nossas vidas. Aceita, Pai, o nosso culto de adoração, nosso culto de amor a Ti, Pai. Recebe no Teu trono e sonda, Pai, o coração de cada um nesse momento. Supre, Senhor, as necessidades dos Teus servos. Ser com o nosso pastor que trará mensagem nessa noite,
que seja um alimento espiritual que necessitamos nas nossas vidas. Damos-te graça, Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Boa noite. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Mais uma vez na presença do Senhor para adorá-lo e para glorificar o seu nome. Vamos orar nesse momento, engrandecendo a esse Deus bondoso. Pai querido, Pai amado, na tua santa e bendita presença, Senhor, aqui estamos para te render graça, para render louvores a ti, meu Senhor, para adorar o teu nome na beleza da tua santidade, porque só tu és digno, Senhor, de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Que o teu nome seja glorificado e conhecido em toda a terra, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso, tem sido um Deus misericordioso e presente nas nossas vidas. Mesmo que não mereçamos, mas podemos te chamar de Pai, Pai amoroso, Pai que está sempre presente na nossa vida, no nosso dia a dia, meu Pai. Não temos palavras para te agradecer. Queremos colocar diante de ti, meu Senhor, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Queremos louvar e engrandecer o teu nome eternamente, meu Senhor. Te agradecer porque nesse tempo tão difícil, mas nós temos a tua companhia, nós temos a tua mão sobre nós, nos guardando, nos livrando e nos dando vida e nos trazendo paz. Ó Deus, abrevia esse tempo que está tão difícil para muitos que não têm esperança. Que o Senhor possa ser a esperança de muitos que estão nesse momento, ó Deus, tristes, abatidos. Que o Senhor possa ser o alento para cada um deles, Pai. Te suplicamos, ó Deus, as tuas bênçãos, as tuas misericórdias, Deus, na vida dos teus servos, pastores, líderes, todos aqueles que compõem, ó Deus, o quadro de levar a tua palavra e a todos nós que nos prostramos diante de ti, reconhecendo que nada somos sem ti. Que o Senhor venha abençoar cada lar, meu Pai, aqui representado, cada família, cada missionário teu, Senhor, venha derramar bênçãos sem medida na vida de cada um, meu Senhor. Abençoa as famílias, Senhor. Abençoa as famílias que estão tristes, Senhor, com a perda dos seus entes queridos. Que o Senhor venha consolar. O Senhor é aquele que consola, o Senhor é aquele que traz vida, que traz paz, que traz esperança, Deus. E nós queremos te louvar, bendizer o teu nome. Enquanto aqui vivemos, Senhor Deus, queremos ser mensageiros, Senhor Deus, dessa palavra, desse amor e dessa esperança. Nós queremos contar ao mundo que ainda não te conhece, que tu és a única esperança, Deus. Nos ajuda, nos orienta a cada passo. Tira de nós tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que entristece muitas vezes o teu Santo Espírito, Deus, e nos dá a graça de convivermos e de vivermos uma vida que te agrade, Pai. Louvamos teu nome, Pai. Louvamos e engrandecemos o teu nome, porque só o Senhor é digno, Pai. Aceita, meu Senhor, a nossa adoração, aceita as nossas petições que fazemos a um Deus poderoso, a um Deus que vai aonde nós não podemos ir, mas nós confiamos e entregamos, Senhor, nossas vidas a Ti, crendo verdadeiramente que Tu és o único que pode, ó Deus, nos abençoar, pode nos orientar e pode nos guiar nos Teus santos caminhos. Fica conosco, Deus. Essa é a nossa oração que fazemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa.
com a gente? Abra o seu coração, se entregue ao Senhor nesse momento, clame pela sua nação, porque o Senhor está de ouvidos abertos, coração e mãos estendidas para nos abençoar. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Vamos declarar juntos: só tu és santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo.
Boa noite, amada Igreja Batista Sião. Que bom estar com vocês. Vamos orar? Ó Pai de amor, Pai de bondade, ó Pai maravilhoso, Tu és bendito, Tu és digno de toda a honra e toda a glória, ó Pai. Sê conosco, ó Pai. Visita-nos e nos guarda, nos protege, ó Pai. Sê com cada lar. Visita, ó Pai, os que estão enlutados, os que estão sofrendo nos leitos dos hospitais. Ó Pai, sê com eles. Sê, ó Pai, com quem tem necessidades físicas, espirituais, necessidades de fome. Ó Pai, visita cada um, ó Pai. Nos fortalece, nos guarda, nos protege, Pai, neste momento que nós estamos vivendo. E nos guarda e não nos deixe cair em tentação, ó Pai. Precisamos de Ti. Sem Ti não somos nada, ó Pai. Sê conosco, ó Pai. Sê com Teu pastor, Walter Batista. Sê com os outros pastores, todas as organizações da nossa igreja, ó Pai. Nos fortalece, nos une cada vez mais, ó Pai, em um amor único. Ó Pai de amor, Pai de bondade, sê com todos nós. Nos supre em cada dia, ó Pai, em tudo que precisamos, que Tu sabes já de antemão. Guarda-nos de todo o mal. Em nome de Jesus, amém.
Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 51, número 51. É um pouco longo, mas não vamos cortá-lo. Acompanhe em sua Bíblia, por gentileza. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faz-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com o hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, coração puro. Renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor, pois tu não te comprazes em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Meus irmãos, é o livro mais querido da Bíblia, não é? Livro dos Salmos. Alguns motivos: a poesia, as figuras, comparações, a teologia e o fato de que sabemos muito sobre Davi. E a circunstância histórica joga luz no Salmo. Quanto mais entendemos a vida de Davi, melhor compreendemos o Salmo. Aqui, por exemplo, a manchete do meu Salmo diz assim: Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de ele ter pecado com Batseba. Então, em 2 Samuel, capítulo 11, nós temos o relato histórico. Davi, ali do terraço do seu palácio, ele viu uma mulher banhando-se. E essa mulher era muito formosa à vista. E ele se deitou com ela. E ela engravidou. Ela era a esposa de Urias, um dos soldados valorosos de Davi. Ele tentou empurrar a paternidade da criança para Urias. Não conseguiu. E aí ele manda uma ordem para o seu comandante Joabe, para que colocasse Urias na frente da batalha, no lugar de maior risco, para que ele morresse. Então, entre esse esperto, tático Davi, fingido Davi, de 2 Samuel 11, e o humilde Davi, deste salmo, nós temos o profeta Natã, a palavra de Deus. E que passagem para nós vermos o poder
transformador da palavra de Deus, né? Quando aquele fingido e tático Davi se transforma nesse humilde servo, pelo poder transformador da palavra, da confissão e do perdão. Meus queridos, é impressionante. O que encobre as suas transgressões não prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbios 28:13. Vamos, sem pressa, ler aqui o início, o pedido de Davi. Ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Meus queridos, quem pede, quem exige, confia em si. Agora, quem suplica a misericórdia do Senhor, sabe que não merece, está confiando em Deus. E ele suplica misericórdia. Ele suplica, compadece-te de mim. Ele sabe que não merece. E nós observamos aqui, ele vai logo ao coração do pecado. Contra ti somente pequei, Senhor. Como é difícil pronunciarmos isso. Pequei, eu pequei. Poderia, como fazemos, ele poderia dizer: não, eu não. Foi ela que resolveu tomar banho lá de janela aberta. Né? O goleiro leva um frango, só ele é culpado? E o time, e a defesa? Aliás, frango, para aqueles que não acompanham, é aquela bola fácil de pegar, mas que o goleiro deixa entrar. Mas nós não reconhecemos. Né? Mas Davi não. Davi, ele usa, inclusive, pronomes possessivos, impressionante. Ele diz aqui, ele assume minhas transgressões, minha iniquidade, meu pecado, eu pequei. Confissão. Isso aqui é confissão, sem desculpas. Agora, ele não olha só para a sujeira do seu coração, o que o levaria ao desânimo. Mas ele olha também para o poder purificador de Jesus. Paulo teve essa visão profunda do seu coração, quando ele disse assim de si mesmo, quando ele disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Natureza pecaminosa. Né? Mas ele olha também para o poder purificador de Jesus, e assim devemos fazer. Né? E ele diz assim: lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O versículo que mais encoraja a confissão é 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mais alvo que a neve. Não existe meio perdão. Perdão é completo. Não existe meia medida de perdão. Né? Perdão completo. Isaías 1,18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Deus lança no fundo do mar, como diz aqui a ilustração, e bota uma placa: é proibido pescar. Perdão completo, se confessar. Assim como a febre, temos visto aí o Covid, né? O sintoma, a febre. É sinal de doença. Há um sinal também para pecado não confessado. Sabe qual é? Está aqui no texto: tristeza. Observem como ele diz ali no versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação. Ah, meus queridos, nós vemos aqui, ele diz inclusive no Salmo, há um Salmo 32, que fala também da felicidade do homem perdoado, um apelo também como este Salmo convite à confissão. E ali o Salmo 32, 4 diz: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor
se tornou em sequidão de estio, Salmo 32, 4. Perdeu a vitalidade, não tinha mais chispa nos olhos, arrastava os pés. Aquele prazer que nós encontramos lá também no Salmo de Davi, Salmo 40, né, versículo 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Acabou aquele prazer, secou tudo. Então, meus queridos, a tristeza é um sinal. Às vezes nós estamos para baixo. Talvez seja pecado não confessado. Quanta felicidade para aquele que cultiva a confissão. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Aliás, nosso pastor na EBD deu uma explicação excelente sobre as bem-aventuranças, e ele falou, citou Mateus, capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que confessam, porque eles serão perdoados. Bem-aventurados os que choram os seus pecados, para que depois não chorem por causa das consequências dos seus pecados. Ah, feliz, meus irmãos, feliz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Irmão, quer ser feliz, mais feliz? Confesse, cultive a prática da confissão, que deve ser contínua. Porque nós somos pecadores, ainda salvos. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 51, versículo 3. Confissão contínua, para mantermos a higiene da alma. Muito importante é este salmo quando nós lemos sem pressa. E no versículo 13 ele diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e pecadores se converterão a ti. É o link, é a ligação entre a alegria do perdão e a fé que transmite, esse perdão, que ensina o caminho da confissão a Deus e do perdão em Cristo Jesus. O próprio Salmo 51 é resposta à oração. Quantas gerações têm achado o caminho da confissão e do perdão através deste salmo? Como um mendigo que acha pão e sai para falar aos outros mendigos onde achou pão. E que nossa confissão seja específica, nada daquela confissão muito generalizada, muito vaga. Repare que ele diz assim: livra-me dos crimes de sangue, porque ele matou Urias. Ele confessa aqui especificamente. Aliás, Davi confessa até pecados ocultos. Lá no Salmo 19, versículo 12, impressionante, ele diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Quem se conhece tanto assim? Purifica-me dos que me são ocultos. Olha aí, Salmo 19, 12. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me dos que me são ocultos. Alguns pecados nossos, meus queridos, só aparecem na medida que parece que nós avançamos na comunhão, nos aproximamos mais da luz, nos aprofundamos mais no texto. Acho que é por isso que Paulo, ele lá interessante, em Efésios, ele diz assim: eu sou o mínimo de todos os santos. Antes ele tinha dito: eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo. Depois, isso na carta aos Coríntios. Depois em Efésios ele diz assim: eu sou o mínimo de todos os santos. E depois, percebe a gradação? E depois em Timóteo ele diz assim: eu sou o principal dos pecadores. Impressionante é esse texto. Ele diz assim: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia. Para que em mim o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ele era o troféu da graça de Cristo. Se Paulo foi perdoado, então
Não existe caso perdido. Então a gente percebe, parece que Paulo vai amadurecendo e ele, então, até que ele chega a se considerar o principal dos pecadores. Então, meus queridos, nós devemos também, após a confissão, fazer um pedido. E está lá no Salmo 139, esse pedido é muito importante. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Acompanhe aí, Salmo 139 na sua Bíblia, dentro de Salmos ainda, 23 e 24. Como estes salmos nos ajudam para que, com base neles, façamos a nossa confissão, a nossa oração. Salmo 139, versículos 23 e 24, diz assim, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Não era um desafio, não. Era uma quase confissão humilde. Né? Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho da terra. Sonda-me, ó Deus, com a tua palavra, com o Espírito Santo. Esse é o melhor exame. Bíblia aberta com as luzes do Espírito. Davi perdeu muito tempo. Atrasou a confissão. Sabe por quê? Soberba, vaidade, a presunção atrasa a confissão. Nós enxergamos facilmente o pecado dos outros, até com lentes de aumento. Né? Mas Davi percebe o pecado no seu início. Interessante que no Salmo 19, ele diz assim no versículo 13, 19, também de pecados de presunção, guarda o teu servo, para que não se assenhoreiem de mim, antes que tomem conta. Ele percebe no início. E a presunção é como coelho. Tem muitos filhotes. Abre a porta para muitos pecados. Onde há presunção, não há confissão. De jeito nenhum. Impede a confissão. Nossos cultos, meus queridos, uma bênção. Eu vejo, admiro o louvor, a diversidade, a riqueza, né? Música ritmada, música, alegria, nós celebrarmos o nosso Deus, mas também música para reflexão, lenta para confissão. Culto sem confissão? Aliás, nada substitui a confissão. Aliás, o Salmo aqui, houvesse tempo, nós iríamos observar isso também. O Salmo 51 diz, né? Tu não te comprases em sacrifício, em culto sem confissão. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Até para que a celebração seja maior. Então, eu gosto muito desses nossos cultos. Como a irmã, né? Os líderes de louvor, eles, uma bênção. E, meus queridos, nós precisamos, meus queridos, demonstrar pela nossa devoção, pelo nosso serviço, porque a gratidão é o motor da vida cristã, né? O quanto nós avaliamos a profundidade dos nossos pecados e a profundidade do amor, do perdão de Deus. Seja este Salmo 51 um apelo forte para que cultivemos, né, a confissão, né, e assim melhor sirvamos ao nosso bom Deus, proclamando esse perdão em Cristo Jesus. Amém? Amém. Perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou.
glorioso de se escurecer de nuvens todo o céu. Jesus bendito, Salvador, é luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz. Oh Jesus, agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão. Preciso sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz. Oh Jesus, agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. E face a face então verei Jesus, o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, um pecador. Eu alegre vou na sua luz. Oh Jesus, agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Amém. Amém. Vamos orar. Incline a sua cabeça. Vamos orar, meus queridos. Senhor Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, esse Salmo 51, que é um apelo forte para cultivarmos a prática da confissão. Perdoa nossa inconsciência de pecado por causa da soberba, por causa do medo, por causa da falta de conhecimento de Tua palavra. Senhor, ensina-nos a confessar. Agradecemos o poder purificador do sangue de Jesus e louvamos porque Tu és rápido, Senhor, generoso em perdoar. Que proclamemos o Teu perdão em Cristo. Amém. E que o amor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.